Olá, colegas do SUAS e demais interessados no Bolsa. Tudo bem com vocês? Seguindo na linha de olhar para o Bolsa de um jeito que não é muito comum e sem a mínima pretensão de esgotar esse tema que é gigantesco e cheio de nuances, hoje a gente vai se debruçar sobre alguns elementos para pensar o Bolsa Família e o feminino. E eu quero falar especificamente do Bolsa. Independente de mudanças que venham a ser feitas, e algumas desfeitas, eu espero, a gente vai se debruçar sobre os efeitos do Bolsa no empoderamento e na autonomia das mulheres que recebem. Desde a criação do programa lá em 2003, a pessoa de referência para receber o recurso é preferencialmente a mulher. E aí nós vamos situar algumas das hipóteses sobre a relação entre empoderamento feminino e o Bolsa Família. Mas também vamos pontuar algumas críticas dos estudos feministas a esse respeito. Será que o Bolsa contribuiu para o empoderamento das mulheres que recebem? Ou será que ele só reforçou papéis tradicionais de gênero? É disso que vamos falar hoje. Vamos falar das mulheres do Bolsa, dos impactos do Bolsa Família na igualdade de gênero, das hipóteses formuladas sobre isso e das críticas dos estudos feministas também. Obviamente que não teria como esgotar esse tema, até porque isso dá vários doutorados. É um campo enorme de estudos, é um campo recente. Então eu queria dar para vocês um panorama do que vem sendo discutido e algumas ferramentas para todos nós, inclusive eu, nos aprofundarmos nessa discussão e aí sim, ao longo do tempo, formarmos uma opinião. E mais do que isso, essas ferramentas nos ajudarão a contribuir com sugestões que deem conta de articular programas de transferência condicionada e a dimensão gênero. Vamos falar um pouquinho sobre as mulheres do Bolsa? Eu sou Ana Pincolini e esse é o Suas Conversas. Olá, colegas do SUAS e pessoas interessadas em conhecer mais a assistência social brasileira. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai entrar na imensa seara de pensar as mulheres do Bolsa. Desde que foi criado, o Bolsa Família prioriza as mulheres como responsáveis pelo recebimento do benefício. Conforme o Decreto 6.135 de 2007, a pessoa responsável pela unidade familiar, ou RF, a que declara as informações no Cadastro Único, deve ter pelo menos 16 anos e ser preferencialmente a mulher. Assim como o cadastramento no CAD, a titularidade do Bolsa e o saque do benefício também deve ficar preferencialmente com a mulher, conforme a Lei nº 10.836 de 2004. Essa opção preferencial pela titularidade feminina remonta aos programas de transferência de renda anteriores ao Bolsa, como é o caso do Vale Gás e do Bolsa Escola. Conforme esse documento do IPEA, que você pode baixar nas referências, essa opção ratifica análises empíricas sobre os gastos domiciliares, no sentido de que a transferência monetária direta para a mulher reforçaria a utilização do recurso em prol de toda a família. Em 2016, 92% das famílias beneficiárias tinham mulheres como titulares. E conforme o Decreto 5.209 de 2004, os objetivos do programa são o combate à fome e à pobreza, o acesso aos serviços públicos de educação, saúde e assistência social e o estímulo à emancipação sustentada das famílias. Percebam que contribuir para a equidade de gênero não está entre esses objetivos expressos do Bolsa Família. Só que a titularidade preferencial das mulheres fez com que a conexão entre o Bolsa e as mudanças na relação de gênero se tornassem objeto e interesse de várias pesquisas. Quais relações a gente pode estabelecer entre titularidade feminina do Bolsa e equidade de gênero? A conversa de hoje dá pinceladas nessa discussão. Eu vou deixar alguns materiais para que vocês se aprofundem nessa temática e dar a dica para quem está buscando aí um tema para o seu TCC, para o seu estudo de mestrado ou de doutorado. Essa é uma área que merece ser estudada.
Aqui temos um campo muito fértil de pesquisas com potencial para contribuir muito com o nosso trabalho no SUAS. Mas antes de continuar o assunto e destrinchar esse tema, aquela chamadinha básica para você clicar aí no gostei e se inscrever nesse canal, ativando o sininho das notificações. Também convido você a seguir as nossas redes sociais, como o Instagram e o Facebook, e além delas o nosso site, o blog, enfim, os endereços estão todos aí na descrição do vídeo. Outro recado que não custa reforçar: todos os materiais sobre os quais eu falo nos vídeos estão citados nas referências, abaixo do player no YouTube. E quando são fontes eletrônicas disponíveis na internet, já fica nas referências também o link para você baixar e se deliciar lendo tudo com a atenção que merece. As relações de gênero são um tema transversal nas políticas públicas e programas sociais. Por isso, o impacto dos programas na equidade de gênero foi objeto de estudo de várias pesquisas. Tem essa publicação do IPEA de 2017, organizada por Letícia Bartolo, Luana Passos e Natália Fontoura. Essa publicação compilou vários estudos quantitativos e qualitativos que se debruçaram sobre esse tema. O título é o seguinte: Bolsa Família, Autonomia Feminina e Equidade de Gênero. O que indicam as pesquisas nacionais? A análise abrangeu artigos, livros e teses de doutorado publicados entre 2008 e 2016. E é bem interessante que essa publicação já começa fazendo um apanhado das principais críticas dos estudos feministas aos programas de transferência condicionada. Uma dessas críticas é que esses programas teriam um uso instrumental da mulher, evidenciado em 3 características que são as seguintes. Primeira, a titularidade feminina do benefício. Segunda, as condicionalidades. E terceira, a incapacidade dos programas para ampliar as escolhas individuais das mulheres. Vamos falar um pouquinho melhor dessas críticas. Para as pesquisadoras feministas, a escolha da mulher como titular acaba colocando a mulher como responsável pela mediação entre o Estado e a família. E ela também reforça o papel tradicional de cuidadora. Nesse mesmo sentido, as condicionalidades de saúde e educação gerariam um aumento da responsabilidade com os filhos e a elevação do tempo gasto pela mulher nas atividades de cuidado, gerando uma sobrecarga de tarefas. Já a crítica sobre os programas de transferência condicionada não ampliarem o conjunto de escolhas disponíveis às mulheres se refere ao fato de que esses programas se preocupam com as mulheres mais jovens, para que se mantenham estudando, para que frequentem capacitações, mas em geral eles não se preocupam com as mulheres mais velhas e com as peculiaridades das suas vidas. Tratadas de forma instrumental pelo Estado, essas mulheres não teriam o apoio necessário para desenvolver capacidades que lhes permitam ampliar o leque de escolhas sociais. Situando o Bolsa Família nesse debate, é como se a titularidade feminina trouxesse a mulher a um programa social no qual ela não é o foco e sem o objetivo de redução das assimetrias entre homens e mulheres de forma fundamental. Então, o uso da mulher seria instrumental porque o Estado objetivaria potencializar a política pública a partir do reforço e da naturalização do papel tradicional da mulher nas famílias. Vejam que as críticas são interessantes. Elas podem ser aproveitadas no sentido de pensar aperfeiçoamentos nos programas de transferência condicionada, pensar formas de reduzir as assimetrias, pensar como trazer os homens para esse debate. É nesse sentido que Fará aponta a importância de incluir a dimensão gênero nas políticas públicas. Mas agora vamos olhar um pouco o outro lado. Se existem críticas a um certo reforço do papel tradicional de gênero, também existem argumentos no sentido contrário, que a opção pela titularidade feminina amplia justamente o poder de decisão e gera mais autonomia para a mulher. Eu sempre lembro desse livro aqui, ó, da Cynthia Sartre. Eu amo ele. Ele se chama A Família como Espelho, um estudo sobre a moral dos pobres. Nesse livro, a gente tem a descrição desses papéis tradicionais de gênero. Para a mulher, a casa, o lar. Para o homem, o mundo. Para a mulher, o papel de cuidadora.
Para o homem, o papel de provedor. Em famílias com esse funcionamento cristalizado, a mulher trabalhar fora ou ser provedora seria uma situação interpretada como vergonhosa para alguns homens. Só que o Bolsa vai criando uma brecha, já que a mulher passa a ocupar também esse lugar de provedora. E isso ela foi ocupando de modo discreto. Ela foi entrando devagar nessa seara, participando da provisão financeira do lar, tarefa tradicionalmente masculina, especialmente nessas famílias com esses papéis mais cristalizados. Claro, isso falando de famílias nucleares, já que naquelas que são monoparentais femininas, obviamente a mulher acaba sendo a provedora total, o que não é necessariamente um empoderamento, mas uma sobrecarga. Então, embora sem a pretensão de fazer uma síntese, eu acho que as críticas são interessantes para trazer essa dimensão para o programa, para pensar a questão do masculino também, para pensar como o programa poderia contribuir para romper estereótipos de gênero. Mas os argumentos no outro sentido, do empoderamento da mulher, também são muito interessantes. E a gente vai olhar para eles a partir dessa outra publicação aqui, que você também pode baixar nas referências do vídeo. É um documento mais antigo, de 2007, precisamente 10 anos antes dessa do IPEA. O título é Avaliação de Políticas e Programas do MDS, Resultados. E esse é o volume 2, que trata especificamente da assistência social e do Bolsa Família. Tem aí nas referências o link para você baixar. Quando isso aqui foi publicado, fazia só 4 anos que o Bolsa Família existia enquanto um programa unificado. E já estavam investigando os efeitos dele na dimensão gênero. A gente não tinha a tipificação nacional dos serviços socioassistenciais, não tinha o livrinho azul do CRAS, o SUAS mesmo tinha só 2 anos, se a gente considerar a NOB SUAS de 2005 como o nascimento do sistema. Ler esse material aqui dá uma sensação parecida com aquela que a gente tem quando vai ler a PNAS, em que o capítulo inicial dá um panorama do Brasil lá de 2004 e a gente vê, passado tão pouco tempo, quanta coisa mudou no nosso país. Muitas coisas que não tinham resposta quando isso aqui foi escrito, hoje já estão sanadas, porque o SUAS foi evoluindo nesses anos. O documento é bem extenso, ele tem mais de 400 páginas, ele traz artigos sobre vários assuntos relacionados à assistência social, mas eu vou falar especificamente do capítulo que tem a ver com o nosso assunto de hoje. É um artigo de Mireia Soares e Marlene Libardoni, chamado O Impacto do Bolsa Família, Mudanças e Continuidades na Condição Social das Mulheres. Esse artigo foi bem importante e é muito citado até hoje. As autoras pesquisaram 10 municípios com realidades muito diferentes em relação a tamanho, índices de urbanização e ruralidade, trajetória histórica e cultural, índices educacionais, nível de emprego, condições de vida, grau de desenvolvimento da gestão da assistência social do Bolsa Família no município, enfim, municípios muito diferentes uns dos outros. Elas entrevistaram 145 mulheres beneficiárias do Bolsa e 54 trabalhadores da rede de assistência social daqueles municípios. Elas fizeram ainda 30 grupos focais, entrevistas com lideranças locais e visitas às residências das famílias e aos espaços públicos de assistência social. E olha só o que elas descobriram depois disso tudo. Os dados de campo mostraram que as grandes diferenças existentes entre os municípios não se faziam acompanhar de diferenças equivalentes entre as beneficiárias e suas famílias. Nas palavras das autoras, onde quer que estejam, as mulheres do Bolsa se parecem, em virtude de viverem em espaços sociais marginais e compartilharem condições de existência muito parecidas. Por exemplo, um traço comum à condição das mulheres em todos os municípios da amostra foram as taxas de desemprego e de emprego informal, que sempre eram mais elevadas entre mulheres do que entre homens. Além disso, comparando mulheres com mulheres, as taxas de desemprego eram maiores entre as mulheres não brancas. Tem uma citação bem interessante nessa parte do texto que coloca que, embora as discriminações de gênero, classe e cor sejam fenômenos distintos, na prática elas são vivenciadas ao mesmo tempo, produzindo a tríplice discriminação das mulheres, pobres e negras. Ah, mas isso não é nenhuma novidade, você vai dizer. Isso hoje é mostrado em várias pesquisas, tem os estudos de interseccionalidade, essa discussão está bem mais sofisticada hoje. Sim, caro colega, e que bom! Mas isso começou com pesquisas como essa.
E a gente está falando lá de 2007, quando estava começando esse mapeamento da realidade brasileira e o cadastro único estava ainda engatinhando. Ainda era quase um chute na lua pensar quem eram e onde estavam as famílias pobres. E já estava sendo possível constatar esses elementos. Outro achado interessante e que foi se confirmando depois é a grande quantidade de famílias monoparentais, em que a mulher é a única responsável pela família. Quase metade da amostra das autoras, 46% das famílias, era monoparental feminina. As mulheres do Bolsa vivem com seus filhos, netos, sobrinhos. E muitas têm a guarda ou assumem o cuidado de outras crianças. Isso revelou a prática de muitas beneficiárias substituírem mães ausentes, especialmente suas filhas ou irmãs, quando estas não conseguiam dar conta sozinhas. E olha só, enquanto essas mulheres eram a rede de apoio para outras mulheres, parentes suas em geral e que não conseguiam dar conta do cuidado, quando uma tia ou avó assumia o cuidado dos sobrinhos e dos netos, respectivamente, isso muitas vezes era percebido como inadequado pelas profissionais que atuavam na gestão do programa. Um parênteses aqui, por que eu falo as profissionais? Porque não só as beneficiárias, mas também as equipes de assistência social, do cadastro único, enfim, quem trabalha com o Bolsa também era majoritariamente mulher. Nessa pesquisa, as mulheres constituíram quase 85% da força de trabalho do cadastro único e da gestão do Bolsa Família dos municípios. Então, as mulheres do Bolsa não são só as que recebem. Se a gente for pensar, mulheres do Bolsa somos nós também, que trabalhamos com o programa. Mas voltando, infelizmente, as autoras identificaram isso na época. Muitas trabalhadoras do Cadastro Único dos Municípios argumentavam que as beneficiárias que assumiam a guarda ou o cuidado de outras crianças faziam isso para obter o Bolsa. Só que era justamente o contrário. Nas palavras das autoras, desconsiderando ou ignorando a importância social dessa cumplicidade entre mulheres, não conseguem perceber que é justamente o contrário, no sentido de que elas, as mulheres do Bolsa, no caso, não cuidam de crianças para obter o Bolsa Família, mas procuram obter o benefício para poder cuidar de mais crianças, especialmente quando estas se encontram em situação de risco. Então, receber o benefício significava para elas poder cuidar melhor das crianças e frequentemente poder cuidar de mais crianças, fortalecendo seu papel na maternagem e contribuindo para a coesão do grupo familiar da qual faziam parte. Se a minha filha trabalha fora, se ela passa perrengue, se ela cria os filhos sozinha, eu ajudo ela cuidando das crianças dela. Porque a gente sabe, essa minha filha não tem onde deixar os filhos para poder fazer uma faxina, para poder assumir um posto de trabalho. Falta escola infantil, falta espaços culturais, de esporte, de lazer, falta contraturno escolar. Então as redes de apoio sociofamiliar acabam cumprindo um papel. Essa rede de solidariedade das mulheres, umas com as outras, acaba suprindo uma lacuna que é o papel do Estado. Gente, é a família assumindo este papel que seria das políticas públicas, de garantir o cuidado e a proteção, de garantir a retaguarda para que as mulheres possam se inserir no mercado de trabalho. Todas as beneficiárias viam o Bolsa como um programa fundamental, mas a significação que atribuíam a ele se situava em dois polos: da ajuda versus o direito. Aliás, essa dicotomia está presente na história da assistência no Brasil, inclusive na história recente. Se a gente vai pensar qual é o nome proposto para o novo Bolsa, ele é Auxílio Brasil, caindo de novo nessa lógica de usar essas palavras, auxílio, ajuda, mas isso é tema para outro vídeo. O fato é que a maior parte das mulheres do Bolsa via sim o programa como uma dádiva, uma ajuda do governo, um auxílio para que elas pudessem cuidar das crianças. Era uma minoria que via o Bolsa Família como um direito. E essa diferença de compreensão tinha a ver com o grau de modernização do município, claro, e com o grau de escolaridade das mulheres. Quanto menor o nível de escolaridade, mais as mulheres tendiam a ver o Bolsa como uma dádiva do governo. Então tá aí uma demanda que a gente sabe que tem e eu espero que isso tenha mudado um pouco.
Nós, trabalhadoras do SUAS, nós que somos mulheres do Bolsa, que trabalham com as mulheres do Bolsa, precisamos trabalhar com elas, que isso é um direito delas. E mais, precisamos lutar para que isso seja visto como um direito e não como uma ajuda do governo. Inclusive nesse momento em que se tenta reafirmar o Bolsa como um auxílio. Nós temos que estar lá no miudinho, lutando pela lógica do direito e não pela lógica da dádiva, do auxílio, do favor. Entre os efeitos do Bolsa na vida das mulheres, o aumento da renda apareceu nas pesquisas em primeiro lugar, mencionado por 74,5% das entrevistadas. O segundo maior impacto foi o maior acesso feminino ao crédito, 64,8% das entrevistadas mencionaram. O retorno à escola ou a possibilidade de fazer cursos foi mencionado por 63,4% e a maior possibilidade de aquisição de bens foi mencionada por 57,9% das beneficiárias. Qualitativamente, esses efeitos foram descritos como maior autonomia na escolha das compras, mais tranquilidade para cuidar dos filhos e redução da dependência econômica em relação ao companheiro ou marido quando existia. O acesso ao consumo, embora restrito, já que é um valor bem baixo, tem dado visibilidade às mulheres que recebem o benefício, embora isso não tenha gerado um movimento significativo de inclusão social. Aliás, essa é uma das críticas que o Bolsa recebe, que é uma inclusão por meio do consumo. Mas, claro, somente com políticas estruturantes como educação, emprego, saúde, a gente vai ter uma inclusão social de fato. E a proposta dos programas de transferência condicionadas, como a gente falou nesse vídeo aqui, é aliar ações imediatas de alívio da pobreza, e aí sim passa pelo consumo, desde adquirir alimentos, vestuário e eletrodomésticos, por exemplo, e ações mais estruturantes, com efeitos de longo prazo, por meio de políticas universais. Então, uma coisa não exclui a outra. Ainda em relação ao acesso ao consumo, outro ponto colocado é como essas mulheres são percebidas no espaço público. Elas passam a ser vistas pelos comerciantes como clientes confiáveis, a quem se pode vender a crédito, embora esses relacionamentos comerciais não tenham aumentado significativamente o prestígio social das mulheres, até porque as vendas são de baixo valor. Visto de uma perspectiva bem realista, as autoras pontuam que o impacto do programa na condição de vida das mulheres tem ocorrido no âmbito da sobrevivência e da qualidade de vida. Além do acesso ao consumo e ao crédito, um outro impacto detectado pelas autoras foi em relação à afirmação da autoridade dessas mulheres no espaço doméstico. Embora não se possa afirmar o quanto o programa tenha impactado as relações de gênero tradicionais, no discurso de algumas mulheres do Bolsa foram identificados sinais de que a capacidade de comprar sem pedir dinheiro ao marido suscitou alterações na hierarquia familiar. As mulheres passaram a ser mais respeitadas, tanto porque não dependem do marido ou companheiro, quanto porque contribuem no sustento da família. Por menor que seja, a gente vê ali um impacto, já que tradicionalmente o homem é o provedor. Mesmo com o reduzido poder de compra do Bolsa, em famílias muito pobres, ela vai ter esse poder e vai ocupar esse lugar de provedora também, mesmo que em menor escala do que o seu marido ou companheiro quando ele existe. As autoras transcrevem alguns depoimentos de usuárias. Vamos ver. É mais respeitada sim, porque a pessoa precisando já não vai pedir mais para ele e levar uma bronca. Tem que ser bem respeitada, porque quando falta um negócio já tem ajuda desse dinheiro. É sim, porque a mulher tendo já compra uma coisinha para um, uma comidinha para outro. Quer dizer que a gente já pode. Antigamente a gente não tinha dinheiro nenhum. Além de mencionarem o fato de que são mais respeitadas no espaço doméstico, as entrevistadas também mencionaram a possibilidade de fazer escolhas. Porque agora as mulheres podem comprar as coisas que estão faltando. Eu que decido para onde vai o dinheiro. Elas agora têm mais autonomia. Antes, quando eu não tinha o Bolsa, eu só podia comprar coisas se eu fizesse bico. Meu marido não dá nada para dentro de casa. Para ele, o dinheiro do Bolsa é só para comprar alimentos. Mas eu não acho. Compro outras coisas. Invisto na casa. Eu decido. Quando eu quero comprar alguma coisa, eu decido porque tenho como pagar. É mais fácil até para se comunicar com o marido. Quando ele diz que quer comprar algo, a gente conversa e eu digo a minha opinião. Agora tem diálogo, porque os dois colaboram. Agora eu tenho um dinheiro meu, posso fazer sem pedir para o marido. Ele não tem mais que dizer sim ou não, porque o marido fala direito com a mulher.
porque ela pode ir embora de casa. A mulher agora tem o dinheiro dela. Um terceiro impacto do programa diz respeito à percepção das mulheres de serem parte da cidadania brasileira. E ele aparece em coisas aparentemente muito simples, como a obtenção da documentação civil básica. No depoimento de uma gestora do Bolsa, a necessidade de obter documentos de identidade gerou grandes mudanças na percepção de cidadania das mulheres. Essa entrevistada, que é uma das mulheres do Bolsa, das que trabalham com o programa, disse o seguinte: veja, para ter o cartão tem que ter documento. Já foi uma reviravolta na vida dessas mulheres. Eu acho que 90% delas não tinham documento. Só quem tinha documento eram os homens. Então, a partir do momento que a gente começou a explicar que a prioridade de ser a titular era da mulher, mas que para isso elas precisavam documento, já foi a reviravolta. Elas começaram a se tornar mais cidadãs, começaram a providenciar seus próprios documentos. A partir do momento que são elas que recebem o dinheiro, a autoestima delas melhorou. Elas começaram a se sentir mais valorizadas, mais importantes, porque estão mais presentes na sociedade do que anteriormente, que tudo era sempre o homem que resolvia, tudo era o homem que pagava, que recebia. Então isso já melhorou bastante mesmo para elas. Ou seja, embora pareça um impacto pequeno, no âmbito do simbólico, a gente vai ver uma ampliação da circulação dessas mulheres no espaço público. Quando se viram obrigadas a lavrarem documentos para se cadastrar no CadÚnico e se candidatar ao Bolsa, muitas delas, principalmente as que vivem nas zonas rurais, perceberam que fazem parte de um espaço social mais amplo, que vai além da vizinhança ou do bairro. Então, esse impacto em particular planta uma semente de tomar consciência, ou de começar a tomar consciência do significado da cidadania. E aí nós, trabalhadores do SUAS, trabalhadoras do SUAS, em especial dos CRAS, dos CREAS, quando trabalhamos com essas mulheres, podemos trabalhar esse tema, podemos potencializar essa consciência sobre o espaço social que as mulheres podem almejar pertencer. A gente tem um papel nisso, nós, mulheres do SUAS, e os homens do SUAS também, claro. Em especial quem trabalha diretamente com o Bolsa no acompanhamento, lá no PAIF, lá com as famílias do Bolsa. E mais um elemento trazido por esse artigo de Soares e Libardoni que eu queria pontuar é que as autoras constataram que seja nas famílias monoparentais, seja nas nucleares, que foi quase metade desse estudo delas, a feminilidade das mulheres entrevistadas se firmava na maternagem, nesse papel de cuidar das crianças, seja os seus filhos e netos, sejam os filhos e netos de outras mães que não davam conta sozinhas. Achados semelhantes a gente também encontra nesse outro documento aqui, também do IPEA, só que de 2014. Ele tem vários resumos de estudos e textos avaliando uma década de Bolsa. No artigo Liberdade, Dinheiro e Autonomia, o caso do programa Bolsa Família, Valquíria Rego e Alessandro Pinzani mencionam que a experiência de um rendimento regular oferecido pelo Bolsa ainda era nova para a grande maioria das mulheres entrevistadas na pesquisa que eles realizaram. E essa experiência impactou a vida delas, mesmo sem assegurar um acesso completo a outros direitos. Os autores concluem que demoraria certo tempo para alterações mais complexas, como a possibilidade de se separar quando há o desejo de fazê-lo, mas não há condições financeiras para tal. Mas já aparece nas narrativas das entrevistadas um ganho de liberdade pessoal e a aquisição de mais respeitabilidade na vida local. Todas registraram mudanças relevantes na vida material, embora um número importante se queixasse do valor baixo do programa. Muitas vezes definido como uma ajuda. E quase todas afirmaram que preferiam um trabalho regular ao programa. Foram 150 entrevistadas e quase todas afirmaram ser melhor que o cartão estivesse sim no nome delas. Então, minha gente, esses 3 documentos aqui são um bom começo para a gente sofisticar esse tema das mulheres do Bolsa. Nós também que trabalhamos com essas mulheres e que de certa forma também somos mulheres do Bolsa nesse sentido.
Realmente é muito válida a crítica de que o programa acaba se aproveitando da cultura da maternagem e tem um uso instrumental da figura da mulher como mãe e como cuidadora. Realmente ele não traz estratégias especificamente direcionadas para apoiar o avanço pessoal das mulheres, para que possam participar em condições de igualdade da vida política e social. Porém, não se pode deixar de sublinhar o contraponto a essas críticas. O fato de que o acesso à renda regular pela mulher pode gerar modificações na divisão sexual tradicional do trabalho. Afinal, a provisão monetária é um atributo tradicionalmente colocado como masculino. Ainda em relação às condicionalidades, a crítica não se sustenta muito porque a exigência das áreas de saúde e educação é direcionada ao conjunto da população e não apenas às mulheres. E sobre as críticas de que o programa não se preocuparia com a ampliação das escolhas sociais das mulheres adultas, a gente também precisa cuidar para não responsabilizar um programa específico por atribuições que são de um conjunto de políticas. A ampliação das escolhas femininas requer a atuação de várias políticas que podem e devem ter esse tema, o gênero, como transversal. Por exemplo, o acesso a creches para crianças de até 3 anos é de suma importância para o engajamento produtivo feminino. A oferta de cursos de qualificação profissional são responsabilidades federais de outros ministérios realizadas em coordenação com os estados e os municípios. Então é injusto direcionar só ao Bolsa Família a insuficiência do aparato de proteção social brasileiro na promoção de possibilidades de escolhas femininas. Isso é, antes de tudo, responsabilizar a parte, uma pequena parte, um programa especificamente, pelo todo. Embora não seja correto exigir que o Bolsa seja isoladamente responsabilizado por ampliar o leque de escolhas femininas, a gente sabe que o programa tem potencial para contribuir nessa direção. E essa potencialidade está nessa ampla plataforma de informações, de identificação de estratégias e características que é o Cadastro Único. O uso integrado das informações do Cadastro Único pelo Estado pode fazer com que as políticas públicas, inclusive as universais, sejam tensionadas no sentido da equidade. Em outros termos, é viável que as informações do Cadastro Único sejam utilizadas para priorizar e monitorar o acesso das beneficiárias do Bolsa ou de todas as mulheres cadastradas a serviços, programas e benefícios a que têm direito. Inclusive, já foram feitos alguns esforços nessa direção. Por exemplo, no contexto do Plano Brasil Sem Miséria, lançado em 2011, diversos programas sociais passaram a priorizar o atendimento a essas famílias. Por exemplo, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec, que foi instituído em outubro de 2011 e se articulou ao Plano Brasil Sem Miséria. 66% das pessoas que se matricularam nos cursos eram mulheres. E também no Brasil Sem Miséria houve a tentativa de majorar a oferta de educação infantil às crianças do Bolsa entre 0 e 48 meses. A matrícula em creches teria atingido 700 mil crianças beneficiárias em 2014, representando 19,6% do total de beneficiárias nessa faixa. Claro, persiste uma diferença muito expressiva de acesso, conforme os estratos de renda. Em 2014, entre os 20% mais ricos da população brasileira, a proporção de crianças de até 48 meses frequentando a educação infantil era de 42,5%, mais do que o dobro daquela verificada entre os beneficiários do Bolsa. Essa diferença de acesso a creches entre os estratos de renda mostra que esse conjunto de críticas aparece como exigente em relação ao Bolsa, mas ele está sim direcionado corretamente a todo o leque de políticas públicas. Isso é, a crítica está correta no sentido de sublinhar a necessidade do Estado brasileiro enxergar as mulheres, em especial as mulheres adultas mais pobres e as suas necessidades, e trabalhar para que concretamente elas tenham a possibilidade de escolher o engajamento produtivo digno. Quando se dá voz às beneficiárias, às mulheres pobres que respondem os questionários ou participam das entrevistas e grupos focais, expressando suas próprias opiniões,
a gente vê o quanto elas valorizam esse programa. Sem dúvida, ouvir as mulheres do programa é um meio bastante útil de tentar refletir sobre as questões aqui levantadas. E você, o que acha sobre as críticas dos estudos feministas ao programa Bolsa Família? E o que achou desses resultados? Se você está gostando da nossa série Precisamos Falar sobre o Bolsa, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos e colegas. E se gosta dos conteúdos aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho das notificações. E fique muito à vontade para comentar, afinal essas conversas também são suas e nem de longe nós vamos esgotar esse assunto. A gente se vê na próxima conversa. Tchau!